tarde. Que bom, mais uma vez, estarmos iniciando o nosso programa. Estamos muito contentes em podermos partilhar com você todas as terças-feiras dos nossos encontros. As meninas estão meio mudinhas ainda. Esses 3 encontros vocês vão ver só. Ah, essa língua vai soltar, vocês vão ver só. E vocês vão ver que é rir dessas meninas. Nós ficamos discutindo um pouco sobre o que falar nesse nosso encontro de hoje, né? E era uma discussão. E aí, falamos de um filme? Aí a Roberta e a Simara falavam, eu já assisti esse. Eu falava, eu não assisti. Aí a Dora falava, e esse? Eu falava, eu assisti. A Simara não tinha assistido. Enfim, cada uma não tinha assistido a um filme. Os temas, cada uma sugeria um tema e a gente entendeu o quanto nós estávamos resistentes em alinhar um assunto único para seguir. E esse é o nosso tema de hoje. A resistência em tomar decisões, a resistência em fazer escolhas, a resistência em trazer a percepção do que é dar o próximo passo. O que existe por detrás dessa resistência? Por que muitas vezes nós não conseguimos utilizar da nossa espontaneidade na mais profunda versão? Por que quando nós nos vemos diante de outras pessoas, a nossa essência se cala? A essência que é tão verdadeira, a essência que tanto tem o papel de contribuir, a essência que tem o papel de expandir o amor e de repente silencia diante de um aparelhinho de celular, uma câmera, por pensarmos que aquilo que é tão puro pode ser compartilhado. O que tem por detrás disso, não é verdade? Hoje de manhã, interessante porque na minha aula hoje da comunidade, eu perguntei para todos que estavam participando da aula qual era o maior desafio. E a primeira aluna que levantou a mãozinha disse, o meu maior desafio é me colocar, é me expor diante de um grupo. Só de você comentar que você vai abrir grupo de 3 ou 4 pessoas para nós partilharmos informações entre 3 ou 4 pessoas, eu já começo a transpirar e eu fico inteira gelada. Como é desafiador para mim este movimento? O que tem por detrás desse desafio? E nos bastidores, antes de nós começarmos aqui com vocês, a Dora deu uma série de respostas para mim. Trouxe uma elucidação completa para mim, porque ela se sentia desafiada nesse momento. Porque essa noite foi tão difícil de dormir pensando que ela ia viver esse desafio. Então eu queria convidar a Dora a compartilhar com a gente essas elucidações que ela teve durante a noite e que fazem muito sentido dentro do nosso contexto de educação. Só vou pedir para você abrir o microfone, Dora, que seu microfone está fechado, e eu queria que você compartilhasse um pouquinho com todos do que você estava dizendo agora há pouco para a gente. Eu sou Dora, já trabalho há mais de 15 anos, mas essa noite realmente perdi o sono. Quando eu olhei, era 2 horas da manhã. Aí resolvi fazer o Ho'oponopono para o sono, para ver se eu conseguia pegar o sono de novo. Nada, tal. Aí veio hoje. E estava sentindo muito grato pelo convite da Kátia, que ela já tinha feito, tal, mas aquela insegurança. Não de repente, é uma insegurança muito, assim, sem explicação. Aí eu resolvi me autoconstelar à noite. Entrei numa constelação para uma autoliberação. E eu percebi que toda essa insegurança vinha lá da infância, que é uma família muito grande, de 8 filhos, e tudo escadinha, um atrás do outro, diferença de 1 ano. E o meu pai sempre taurino, aquela coisa assim, 880, aquela coisa toda, né? Então, quando ele chegava e vinha batendo a bota, a gente sabia que ele estava chegando, todo mundo já ficava quieto. Daí, quando ele ia assistir Jornal Nacional, ele já ficava não tinha controle. Ele ficava já na frente da TV. A gente não podia falar. Não tinha controle, ele já ficava na frente da TV. E a gente ficava lá quieto. Então, daí eu olhei para tudo isso, diz um sim,
para tudo aquilo que foi, do jeito que foi, tá? Eu falei assim, não, agora eu vou enfrentar. Aí me veio assim, até me veio assim, que o segredo da grandeza é a gente ter a nossa humildade e começar no pequeno. Aí eu me acalmei e dormi tranquilo, tal. Então é isso que eu tenho para falar. Então eu realmente a insegurança eu viajei lá na minha infância e fui buscar a autoliberação. Então é isso. Você fala tudo isso, né, Dora? Me vem duas questões muito claras aqui no que diz respeito à exposição, à insegurança, ao o que existe por detrás disso, o medo do julgamento, e o que mais? Qual é a raiz, né? Sinto que existem duas raízes, né? Uma raiz comportamental. Principalmente nós, mulheres, que temos mais de 40, 45, nós temos normalmente fomos adotados num padrão em que mulher não podia se exibir. Meu pai sempre falava isso. Deixa de ser saidinha. Fica no seu canto. Mulher exibida não é bonito. Então a gente já cresceu com uma crença de que aquela que é vista, de alguma forma, não é bem vista. Tem uma crença aí que fica vista na nossa educação. Além disso, me surgiu uma consciência muito forte antes de nós começarmos esse nosso encontro, por dois motivos. O primeiro deles, eu passei do lado, eu ouvi um barulho, achei que o meu coelhinho estivesse chorando. E eu falei, gente, deixa eu lá ver o que está acontecendo. Hoje de manhã, a gente tem a grande casa e a pequena casa. A pequena casa é uma gaiola onde ele dorme. E a grande casa é um cercado que, sem brincadeira, a grade vem até a minha cintura e ele fica num cercado grande que tem coisinha para ele balançar, para ele brincar, para ele roer. Fica um parquinho de diversões dele lá e ele fica o dia inteiro lá. Quando as meninas chegam, a gente abre ele numa área maior para ele ficar com a gente, confraternizar com a gente e tudo isso. E hoje de manhã, o nosso caro colega, ele tinha conseguido um jeito de escalar uma grade até a nossa cintura e pular e fugir. E foi encontrado pela Andressa passeando livremente pela casa. Eu quase morri do coração. A Luísa, pelo amor de Deus, que perigo! Imagina se ele resolve pular de uma sacada. E já foi a bagunça aqui em casa. E aí nós tivemos que criar um jeito de fechar a parte de cima da grade com uma tela para ele não ser mais o coelho fugitivo. Ele ficou super triste, super rebelde. Está o dia todo deitado desse jeito no lugar onde ele tinha pulado, de bico, assim, olhando lá para fora como se ele fosse um condenado. Agora, quando eu passei de novo e vi isso, eu falei, gente, isso é muito sistêmico. Veja, ele era livre, ele se sentiu livre, ele saltou e achou que ele tinha feito um grande feito. Saiu pela casa buscando a dona, achando que ele era o mais dos espertos. Por quê? A Luísa fica brincando, vou treinar ele a saltar. E fica pondo os obstáculos e ele salta, e fica pondo os obstáculos. De repente, na hora em que ele fez o grande salto, alguém foi lá e proibiu ele de saltar. Imagina o nó em todo o aprendizado que foi dado nele hoje. Imagina um nó em todo o estímulo que ele recebeu até aquele momento. Ele perdeu o direito de escolher. Quantas vezes na nossa vida nós não temos o sentimento de que estamos fazendo algo grandioso, mas depois somos repreendidos pelos nossos pais, pelos nossos gestores. E aí vem uma grande confusão. Vem um registro, às vezes, no inconsciente coletivo. Quando eu escolho, de alguma forma eu sou punido. Às vezes isso nem começa em mim. Às vezes isso começou lá no meu pai. Eu já trago essa mensagem dentro de mim. Então, por detrás do medo de dar o salto, de um encontro que é super divertido, cheio de comunicação e risadas, passar a ser visto por mais gente, esse salto gera o desconhecido.
E eu registrei que o desconhecido pode não ser bem recebido. Eu posso não ser bem sucedida. Ali, na frustração daquele coelhinho, eu percebi o quanto, muitas vezes, de forma imperceptível, nós somos tolhidos a dar o próximo salto ou até tolimos alguém de dar o próximo salto. Faz sentido para vocês isso? Para mim faz muito sentido, né? Essa semana eu tive, vou compartilhar, né, um acontecimento dessa semana com vocês. Eu tive que tomar uma decisão. Eu trabalho no mundo corporativo, tem mais de 20 anos, e daí surgiu a oportunidade de empreender em um novo negócio. E a dúvida que vem, e o medo que vem, tudo isso que a Kátia está falando, eu acho que é muito o medo do julgamento. É o medo do novo, porque para mim estar no mundo corporativo, lidando com pessoas, é uma coisa muito confortável. Só que empreender, fazer outra coisa que eu nunca fiz, me traz esse medo. Então faz todo sentido, me dá o medo do salto, né? O salto não ser bem sucedido. O que eu penso muito é o julgamento. É o julgamento, porque nesses nossos encontros que a gente faz, desde que eu comecei a constelação, eu tento me controlar muito no julgamento, né, de pessoas e situações. Só que eu tento, e as pessoas que eu convivo, né, as pessoas, os familiares, não fazem isso, né, sempre. Então a gente está exposto. Mas será que se você não decidir, você também está escolhendo? Quando você não decide, você também está exposto ao julgamento e, de repente, até um gestor da sua própria... Verdade. Que falta de atitude. Nossa, já teve tantas oportunidades e não tomou nenhuma atitude. É verdade, Kátia. Uhum. Todo sentido. De qualquer maneira é uma escolha, né? Não escolher também é escolher. Isso. Uhum. Mas isso é algo que você vai colher. Mas isso é algo que você estava falando lá atrás. A gente tem esse registro muito na nossa infância, porque é muito julgamento, é muita crítica, né, da forma que a gente, como criança ágil, faz as escolhas, não é certo? Os pais sempre querem o melhor para nós, né, professores. Então, é tantos nãos, né, que a gente ouve de criança, tantos nãos, isso fica tão impactado a gente, nas nossas memórias, que fica de uma forma tão negativa que o que vem primeiro sempre, né, a emoção na hora de você ter uma tomada de decisão, a emoção vem em primeiro lugar. E qual é essa emoção que surge? É o medo. Logo de cara, é o medo da crítica. E aí esse medo, né, nos paralisa muitas vezes de continuar nessa escolha. Escolho ou não escolho, né? É o momento, agora não é, vou fazer, não vou fazer. E muitas vezes passa até a oportunidade e a gente acaba não fazendo escolha nenhuma nessas horas. Às vezes se arrepende porque não fez, né? Ou às vezes, mesmo fazendo, depois se arrepende. Enfim, acho que é sempre importante a gente pensar que a emoção e as percepções das coisas, elas surgem primeiro que as nossas tomadas de decisão. Então, tem até aquela frase, né? Sempre que muitas vezes as pessoas falam, antes de responder, antes de fazer alguma coisa, agir, conte até 10. Porque exatamente nesse momento que a emoção veio e que eu consegui começar a colocar a minha razão funcionando ali, né, para fazer uma escolha muito mais pontual, assim, muito mais pensada mesmo, uma reflexão rapidamente, mas teve esse tempo para isso, sabe? Quando eu paro nessa contagem de 1 a 10, mais ou menos isso, né? Para a consciência já de por que eu estou resistindo a isso, né? Já começa uma contagem, né? Durante esses últimos 2 meses, eu precisei estudar com muita profundidade aquele livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, porque ele foi a base das nossas meditações diárias por 2 meses e meio. E no momento do livro, existe um relato bem interessante. O relato é o seguinte: eu criei os meus filhos para serem o que eles realmente podiam ser, para exprimirem o melhor da essência deles. E a vida
inteira eu disse para eles: sejam vocês mesmos. Não sejam o melhor aluno. Não sejam a pessoa que mais está preocupada em ganhar dinheiro. Sejam vocês. Vivam o que a essência de vocês tem para ser vivida. E hoje eu observo que os meus filhos foram sempre os melhores alunos e ambos foram bem-sucedidos. Por quê? Porque eles não foram submetidos a nada. O tempo todo eles sabiam que eles eram livres para escolher aquilo que fazia sentido para eles. Como consequência, eles viveram inúmeras experiências. Desde muito cedo souberam qual era de fato o propósito de vida deles, porque eles se permitiram viver as experiências, eles não tinham, eles viviam pela oportunidade de fazer, entenderam com clareza qual era o propósito de vida deles e assim eles conseguiram contribuir sempre para o desenvolvimento da coletividade. Como consequência, eles sempre estiveram conectados à evolução e desenvolvimento, que é um movimento natural. Então, ele traz muito claro isso. O movimento natural é o desenvolvimento. A gente precisa olhar para a educação que nós entregamos para os nossos filhos. E se os nossos pais não tiveram essa consciência, hoje nós podemos viver essa consciência. Os pais nos entregaram aquilo que a sociedade trazia, aquilo que a sociedade pregava. Mas agora, imagina o seguinte, quando nós éramos crianças, né, eu tocava casca de coco na frente da bandinha da igreja. Era o que a gente tinha. Hoje, meu professor de música faz assim: baixa um aplicativo que tem o teclado do piano, toca a tecla lá e veja o tom que está e comece a cantar. Imagine da casca do coco a um teclado virtual de piano no seu celular. Então, veja o quanto isso mudou, né? Os pais, eles entregaram para a gente um conceito de uma época. Hoje nós vivemos uma outra época. Precisamos entender que essa evolução precisa vir dentro de nós também, dos nossos princípios. Porque quando nós evoluímos com todo esse desenvolvimento, nós deixamos de ter a certeza que aquele bem-sucedido era um funcionário público. Porque no passado era concursado do Banco do Brasil e funcionário público que eram os concursados, era prestar concurso e ser bem-sucedido. Hoje, diversificar a forma de trabalho, né, conhecer, viver experiências de diversas formas, torna você um empreendedor, um empresário, um colaborador melhor sucedido. Então, a visão de mercado hoje é outra, tudo é diferente. E olhar para esse desenvolvimento nos proporciona acessar novas oportunidades, uma expansão de consciência para que nós façamos novas escolhas. Né? Faz sentido para vocês, meninas, isso? Faz sentido, sim. Faz sentido, e isso que você colocou agora, pontuou agora no final, a respeito de que eu daria um nome assim de atualização, seria uma atualização, que eu venho sentindo necessidade de me atualizar em todos os sentidos, desde manipular essas coisinhas aqui que eu não dou conta, sabe? E de escutar da neta que eu não sei nada porque eu não estou por dentro das atualidades, dessas atualidades internautas aqui. Então, faz sentido. E é um desafio para a gente, né, Simária? A gente aprender a lidar com todos esses negocinhos daqui, quando eles colocam um dedinho e tudo resolve, não é? Outro dia eu estava, juro, fiquei acho que uma meia hora andando com o controle na mão. Alexa, 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 e nada. Alexa, Alexa. Falei, morreu uma desgraçada, não é possível. Não tem jeito, desculpa a palavra, gente, não tem jeito. Eu andava com o negócio e não dava, sem brincadeira. A Luísa, ela chegou e fez assim: mãe, é só colocar a mão aqui. Alexa, a TV ligou. Eu falei: não, deve ser 20 minutos depois você sabe, bombril a antena que você põe o bombril. Busca um cabo para ver se dá certo, né? Então, é desafiador pra gente, né? E pra eles assim, por que você... Ela fez assim pra mim: por que você não colocou no Google? Era só colocar a dificuldade que você
tendo, que na hora o Google ia te dar a resposta, eu não sabia nem como colocar a dificuldade que eu estava tendo, porque eu não sabia nem qual era a minha dificuldade dentro desse contexto, né? Então, entender que também existe uma limitação natural, mas que quando nós aprendemos a lidar com ela, gera neuroplasticidade, ou seja, novos caminhos neurais. E como consequência, aquilo que era tão desafiador para a gente se torna tão natural. Eu estava hoje nessa aula que a pessoa disse, nossa, como é difícil para mim. É difícil entrar no... É difícil me expor. Eu falei, olha, para mim também era. Eu me lembro a primeira vez que eu peguei meu celular, isso em 2019. Eu perguntei para as meninas, o que é Stories? Que eu não sei, e eu fiz o que é. Elas assim, como você não sabe o que é Stories? Não sei o que é Stories. Aí fui aprender como faz Stories. Como você não sabe como faz Stories? Não sei como faz Stories. Então, é todo um processo evolutivo. Hoje, é uma coisa normal do meu cotidiano. Às vezes eu estou andando e estou fazendo, mas antes era muito desafiador. Eu não sabia como olhar, eu não sabia como segurar. Eu nunca esqueço uma pessoa da minha equipe me mandando, Kátia, eu vou te ensinar como fazer o Stories. Ó, segura aqui, olha para frente. Uma coisa mais básica do mundo. Mas era difícil para mim. E nós lidarmos com essas limitações, sorrindo para elas, entendendo que são oportunidades e não problemas, muda todo o contexto. Quando nós olharmos aqui para o desafio desses nossos encontros como uma oportunidade de nos relacionarmos com inúmeras possibilidades de uma nova forma, isso vai se tornar muito agradável. Então, tudo aquilo que no primeiro momento causou a insônia, a dificuldade de dormir, se torna um hábito, né? Se torna algo do nosso cotidiano. Agora, uma coisa é importante. Nós precisamos entender se no passado alguém viveu uma desordem por conta disso, a imposição se tornou uma frustração, uma dívida dentro do sistema. Nós precisamos passar pelo processo de consciência não só de um hábito que foi adotado, mas de uma correção que precisa ser praticada. Quando a Dora diz de madrugada eu fui constelar, o que ela foi fazer? Ela não foi só olhar para o pai de frente para a televisão. Ela trouxe essa consciência aqui, mas ela foi olhar para todo o sistema familiar e todos aqueles que no passado foram calados, não tiveram voz, não puderam fazer escolhas, simplesmente foram reprimidos e submetidos a algo. Quando existe um processo de submissão na família, automaticamente algumas gerações passam a repetir esse padrão. E aí eu começo a me sentir impotente, incompetente. É importante essa consciência. Porque existe um limite. Muitas vezes é desafiador. Eu tenho vergonha, eu tenho medo do julgamento, o que o meu marido vai pensar, o que os meus filhos vão pensar. Isso faz parte de um processo porque nós não estamos habituados a viver este movimento. Agora, a partir daí, se eu travo, eu não consigo, eu sou frio, parece que na hora dá um branco, às vezes tem alguma coisa a mais. E se eu não entendo que tem alguma coisa a mais, eu começo a rejeitar o meu jeito de ser. E aí eu preciso olhar, o que esse coelhinho precisou me mostrar? Opa, quem lá atrás foi calado? Qual a história da minha família? Quem foi aprisionado? Trazendo um exemplo para vocês, existe uma história de uma mulher na minha família que a sogra aprisionava. A sogra ficava o tempo todo no controle da vida dela, ela morava com a sogra e ela perdeu o direito de sair de casa. Então, por um bom tempo, ela de fato não podia sair porque a sogra não permitia, porque dizia que lugar de mulher era dentro de casa. Quando isso acontece, isso é muito além da minha vontade. É muito além da minha vontade. Por mais que eu tentasse viver a exposição, eu não conseguiria. E isso eu sentia na pele, não agora, quando eu vim trabalhar com as redes sociais, mas no começo, quando eu não trabalhava, eu fui começar a trabalhar, eu sentia que existia alguma coisa que me amarrava. Era como se o meu marido arrumasse histórias, compromissos, dificuldades, tudo que pudesse acontecer para eu não ir trabalhar. Na semana do meu programa de formação, ele foi internado
porque ele teve uma crise de diverticulite. Toda vez que eu determinava que eu ia começar a trabalhar, acontecia alguma coisa que vinha do sistema familiar dele, porque era a repetição da história da minha família, e não me permitia seguir. Até na igreja, a Roberta me conhece da época da igreja, a Simara me conhece, às vezes eu não conseguia chegar, eu não conseguia ir porque tinha que assinar um bendito documento na metade da manhã, que daí o percurso de ida e volta não me permitia chegar lá. Só quando eu fui olhar sistemicamente e entender o que era esse obstáculo, eu parei de me frustrar, porque eu me irritava com ele, como se ele tivesse culpa disso. Eu me irritava comigo mesma porque eu não conseguia me colocar diante dessa situação e dizer eu quero. Era frustrante para mim, mas eu também não queria confrontar, porque eu percebia que no fundo também não tinha muito como resolver. Não era algo que era, ele quis. Não, era alguma coisa que acontecia que forçava todos a viver de novo essa experiência. Eu sinto que é importante nós colocarmos isso daqui aqui, para que as pessoas que estão nos assistindo percebam que pode existir algo bloqueando esse desenvolvimento. E olhar e analisar sistemicamente esse movimento é um passo muito significativo para você se relacionar com a sua vida profissional, com a forma de você se expor. Né? Aquilo que me limitava, e era horrível para mim, porque cada vez que eu ia trabalhar eu me sentia culpada. Uma coisa que eu amo, que é a prática do meu propósito de vida, é que meu coração salta, meus olhos vibram. Eu sou apaixonada por isso e eu não me permitia. Era uma culpa sem fim. Só quando eu consegui corrigir essa desordem da minha família que eu pude me permitir viver a plenitude do que é a experiência de usufruir com profundidade dessa oportunidade. E começar a olhar para a exposição não como um meio de aparecer, mas como uma oportunidade de me relacionar com as pessoas de forma profunda. E isso muda tudo. Muda todo o conceito de por que eu estou aqui hoje. Faz sentido para vocês? Para mim faz muito sentido, porque essa última frase que você falou, para mim foi assim, eu não tenho interesse em aparecer, mas o fato de eu poder me relacionar com uma pessoa e ajudar essa pessoa através desse outro meio, para mim é muito bacana, é muito bacana, vai detonar bem a minha idade aqui, né, moçada? Mas as pérolas de Simara, mas fazendo jus à palavra, é muito bacana mesmo, porque é muito legal você perceber que existem vários mecanismos de contribuir e ser parte de um todo maior, né? E olha que legal a árvore enorme que tem atrás de você, né? Todos, né, frondosa, não só a raiz, mas os galhos, a árvore toda frondosa, dizendo, olha a estrutura que tem ali atrás, trazendo respaldo para você. Você não está sozinha. Todo o seu sistema te abençoa para que você esteja aqui através de todos eles. Olha que lindo isso. E isso de ter um impedimento, né, de falar, de se expor. Eu não tenho, Thaís, não tenho, mas eu tenho em casa quem tenha. E assim, a pessoa realmente fica impotente, né? E quem não tem isso, não entende, não compreende como que não fala, como que não consegue falar em público, né? Mas sim, eu entendo que sempre tem alguma coisa atrás que tá impedindo que evolua, né? E é libertador, né? É libertador quando esse destravar acontece. Mas, para mim, assim, para me concluir, eu cheguei agora, né, a uma conclusão, assim. Eu tive minha escola, eu trabalhei na educação, tive minha escola durante 20 anos, fazia reunião, tinha 60 funcionários na minha mão para gerenciar, era reunião com dirigente da Secretaria de Educação, supervisor,
nunca tive bloqueio, mas o que me veio, que eu teria que passar por essa experiência agora para rever algo lá atrás e para as coisas fluir. Porque eu nunca tive esse bloqueio. Por exemplo, eu dançava jazz, eu dancei jazz no Teatro Elis Regina, eu dançava balé, dançava tudo. Agora nem fazer assim mais, você sabe aquela coisa? Eu falei assim, nossa, o que é isso? O que está travando, né? Então, foram travas que, de repente, com o dia a dia, que, sei lá, que a gente não percebe, né? E agora, eu buscando esse autoconhecimento mais que esse olhar sistêmico, eu acho que agora que veio essa percepção e eu estou se autoconstelando e autoliberando isso. Era algo lá no meu sistema que estava me cutucando para que eu desse essa travada, então agora eu entendi isso, para me liberar lá atrás, mas não que eu tinha isso sempre, não, porque, nossa, eu durante... Não era a sua essência. Mas não, de repente, sabe quando aflorou agora essa bobeira? Bobeira não é bobeira, né? Sim, mas é legal, já perdeu o valor. Você começou preocupada, sem dormir, agora já se tornou algo que é passado. Olha que fantástico. Sim. A consciência, né? Era algo que cutucou eu, vou dar uma travadinha nela para alguém olhar lá e falar um sim, e falar, estou vendo você aí, tá tudo certo e tal. Então eu acho que para mim tá tudo cenas certo. dos próximos capítulos. Show de talentos, apresentação, Dora numa dança de jazz. Aí sim, hein, Dora? Nosso próximo programa não será mais discussão, será show de talentos no palco, artista principal. Não, é verdade. Aquela... Antigamente tinha aquela ginástica que era bem solta mesmo, todo mundo dançava, aquela coisa no salão e tal, porque eu tinha academia, né? Então, soltavam todas as frangas. Agora, de repente, você... O nome do programa, Dora soltando as frangas. Ai. Eu acho que se a gente colocar em votação, Dora, esse vai ser unânime, hein? Reedita aí, tá? Corta essa. Esse é o melhor do nosso encontro. Olha, falando um pouquinho de mim assim, eu acho que eu venho até num crescente nesse ponto, né, de querer de se expor, não se sentir bem, né? Porque eu de criança eu era muito tímida, acanhada. Na adolescência eu melhorei um pouquinho. Depois, mas quando casei, um tempo depois eu comecei, foram anos de terapia. Então aquilo foi acontecendo gradativamente. Depois, na igreja, eu tive que me expor algumas vezes, em alguns trabalhos, então eu fui melhorando. Agora, o que mais hoje me deu assim uma libertação realmente para isso tudo, foi justamente esse olhar sistêmico, quando eu consegui perceber isso há uns 2 anos atrás, que eu até falei, Kátia, se você tivesse feito esse convite para mim há 2 anos atrás, eu já ia falar não de cara na primeira vez, não ia ter nem tempo de pensar. Mas o que mais foi quando eu consegui ver que a minha avó paterna, ela era uma pessoa, coitada, que ela tremia para conversar com alguém que ela não conhecia, ou alguém que era muito inteligente, ela tremia inteira, se ela tinha que escrever alguma coisa, ela tremia. Meu pai é uma pessoa um pouco assim, também não tanto que nem ela, e quando eu olhei para isso e eu vi, né, que isso é a história dela, né, que meu pai trouxe isso, e que eu posso seguir diferente, me deu uma libertação, como a Kátia falou, né, alguns minutos lá atrás. A gente se sente livre, né, para poder falar, se expor e realmente ser quem a gente é, né? Sim, muda tudo, né, Roberta? Muda muito, né? Porque a verdade traz uma paz, uma serenidade de poder ser o que você é, né? E não mais ter que ser algo, né? É isso aí.
Meninas, nós extrapolamos o nosso tempo. Precisamos finalizar o nosso encontro. Dizendo que foi muito bom estar com você hoje. Esperamos você na próxima semana. Fiquem com a gente, a sua companhia faz toda a diferença. Votem no nome do programa, hein? Olha, adoro soltando as frangas. Vamos convencer a Dora no nosso programa de final de ano, Show de Talentos com a Dora Dançando. Gente, obrigada. Uma ótima semana para todos. Deus abençoe. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, gente.